Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Freitas, sou professora de matemática e hoje estarei gravando um vídeo para tirar todas as suas dúvidas sobre fração. Vocês já estudaram sobre fração? Não? Então vem comigo. O que é fração? Você sabe o que significa fração? Não sabe? Tudo bem, vamos aprender agora. Vamos recordar em primeira mão os nomes dos termos de uma fração. A parte de cima é o nosso numerador e a parte de baixo é o nosso denominador. Esse traço representa uma divisão. Os números fracionários, ou simplesmente frações, surgiram da necessidade de dar uma resposta mais precisa para uma medida. Assim como eu falei no slide anterior, surgiram da necessidade de representar um número que não fosse inteiro. A fração vem do verbo fracionar, que é igual a dividir. Logo, fração é igual a parte, ou melhor, fração significa parte de um todo, um inteiro, que foi dividido em partes iguais. Fração e parte de um inteiro. Nós temos duas imagens aqui. Uma imagem de uma pizza inteira e uma imagem onde a pizza era inteira e foi dividida em 8 partes iguais. Cada pedaço é 1/8 ou oitava parte de uma pizza. Se eu como um pedaço da pizza, estarei comendo 1/8. Quer dizer, uma fração dos 8 pedaços em que a pizza foi dividida. E se eu comesse 2 pedaços? Estaria comendo 2/8. Assim, o meu numerador indica cada pedaço da pizza. E o meu denominador, a quantidade de partes em que a pizza foi dividida, ou seja, a minha totalidade. Então, a fração é a representação da parte de um todo. Aqui nós temos 5 imagens representando 5 pizzas, em que todas elas foram divididas em 8 partes iguais. Nessa primeira imagem foram comidas 6 partes de pizza, 6 pedaços. Então, eu digo que é 6/8. Aqui eu comi 4 partes, 4/8. Aqui eu comi 5 partes, 5/8. Aqui eu comi uma parte, 1/8. E aqui eu comi 7 partes, 7/8. Você sabe como se faz uma leitura de fração? Quando o meu denominador, que é a minha parte de baixo, é maior que 1, porém menor que 10, eu leio da seguinte forma: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Já se o meu denominador é uma potência de 10, eu leio da seguinte forma: 1/10, 1/100, 1/1000 e 1/10 de milésimo. Se o meu denominador é maior que 10, excluindo-se as potências de 10, lê-se os números que formam a fração acompanhado da palavra avos. Presta atenção, meninos, que é avos e não avós, tá? E o que significa a palavra avo? A palavra avo significa parcela, fração. Então, todas as vezes que tiver dessa forma aqui, eu vou ler da seguinte forma: 1/15, 3/101, 13/89. Agora, vamos ver quais são os tipos de frações. Agora que você já sabe o que é fração, deve entender que há 4 tipos principais de frações. São elas: frações próprias, as impróprias, a aparente e a mista. Vamos classificá-las? Vamos dar nomes às frações? Todas as vezes que o meu numerador é menor que o meu denominador, essa fração é classificada como própria. Aqui nós temos 3 imagens em que a gente pode perceber que o meu numerador é menor que o meu denominador.
O meu numerador é menor que o meu denominador. O meu numerador é menor que o meu denominador. E assim, eu classifico essa fração como fração própria. Frações impróprias. Estas são maiores do que a unidade. Como esse sinal aqui representa uma divisão, se eu dividir o meu numerador pelo meu denominador, vai ser maior que a unidade. Ou seja, o meu numerador é maior que o meu denominador. Todas as vezes que eu acontecer esse tipo de fração, eu posso classificá-la como fração imprópria. Eu posso perceber que o meu numerador é maior que o meu denominador. Olha só também nessa outra imagem, o meu numerador maior que o meu denominador. E as mistas? Como que eu classifico as frações mistas? As frações mistas são aquelas formadas por uma parte inteira e uma fração própria. Você lembra o que é fração própria? A fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. Então, eu tenho uma parte inteira e tenho uma fração própria. Eu classifico essa fração como mista. Como que eu posso reconhecer quando a fração é aparente? A fração é aparente quando todas representam inteiros. O numerador é sempre múltiplo do denominador. Frações desse tipo são chamadas de frações aparentes. Eu posso observar que o meu numerador ele é divisível pelo denominador. 6 dividido por 3, que é igual a 2. E 2 é múltiplo de 3, pois 2 vezes 3 são 6. 24 eu consigo dividir por 6. 4 vezes 6, 24. Então, eu classifico essa fração como aparente. Quando eu posso dizer que uma fração é equivalente? Vamos supor que aqui eu tenho 3 barrinhas de chocolate. Vocês podem perceber que eu comi essa parte aqui, aqui também eu comi a mesma quantidade dessa daqui e aqui também. Só que eu dividi em partes diferentes. Aqui eu dividi por 2, 1 meio, aqui 2 quartos e aqui 8/16. Todas representam o mesmo valor, porém seus termos são números diferentes. Frações desse tipo são chamadas ou denominadas de frações equivalentes. Eu comi a mesma quantidade de partes, mas dividi em pedaços diferentes.